Nem todo prédio é construído para durar. Nem toda cidade sobrevive à longa história da humanidade. Por várias razões, aconteceu repetidamente no curso da história que edifícios ou cidades inteiras foram abandonadas e agora são parcialmente recapturadas pela natureza. Os 10 exemplos a seguir são exemplos do fato de que a humanidade às vezes abandona suas próprias criações pelos mais diversos motivos, e que, anos depois, um fascínio por elas se desenvolve. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então, nos dê um joinha, inscreva-se aqui no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura. Airstream Ranch. Os famosos trailers Airstream há muito se tornaram um bem cultural nos Estados Unidos. Com o visual futurista e a simples possibilidade de pendurá-los em qualquer carro, os reboques foram não só a base de muitas viagens e férias, mas também a casa de muitas pessoas. Por ocasião do 75º aniversário da empresa, Frank Bates quis prestar uma pequena homenagem. Isso ainda pode ser visto no acostamento da rodovia entre Tampa e Orlando, Flórida. Para fazer isso, ele pegou 8 asas laterais cromadas do trailer Airstream e as empurrou para o chão, quase como um dominó. O monumento peculiar atraiu rapidamente os visitantes e os vizinhos rapidamente ficaram incomodados com a nova atenção. Hoje o local está oficialmente fechado para visitantes, mas muitas pessoas ainda fazem a peregrinação para admirar o tributo a uma das obras mais icônicas da América. Ta Prohm. As histórias das ruínas de antigas culturas no Camboja ainda é um mistério para os pesquisadores de hoje. Afinal, os pesquisadores acreditam que as enormes estruturas dessa antiga civilização foram abandonadas em poucos meses e desapareceram na selva opaca do país. Isso ficou ainda mais claro no caso de Ta Prohm. Mesmo após a descoberta dos templos de Angkor Wat, demorou anos para descobrir o enorme templo no meio da selva. Pelos padrões de hoje, seria um dos maiores terrenos de templos do mundo. Além disso, mais quebra-cabeças foram encontrados no sistema. Há referências a dinossauros nas decorações, algo difícil de acreditar em um complexo do século XII, já que os dinossauros já estavam extintos há muito tempo. Nesse ínterim, a natureza reclamou este lugar e os pesquisadores procuraram explicações para o súbito abandono do complexo e os relevos nas paredes, que são nítidos anacronismos. De onde vieram as imagens sobre os dinossauros? O maior sistema de túneis abandonados dos Estados Unidos. A construção de metrôs foi um sinal do crescimento populacional nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, um símbolo de status para as cidades que ousaram se aventurar. No entanto, também há ampla evidência de que muitas das primeiras tentativas de um sistema de transporte subterrâneo deram errado. O exemplo mais proeminente pode ser encontrado em Cincinnati, Ohio, onde o maior sistema de túneis abandonados nos Estados Unidos foi criado. O trabalho teve início no século XX e, após vários problemas e com o início da Grande Depressão dos Estados Unidos, o trabalho foi descontinuado. Hoje existem várias estações e túneis, com uma extensão de cerca de 2 milhas sob a cidade. Embora os túneis estejam bem preservados, uma indicação do bom trabalho que já foi feito aqui, a cidade não tem certeza do que fazer com as relíquias do progresso do passado. E assim, os túneis são hoje um dos destinos mais desejados, especialmente para exploradores urbanos, e uma referência um tanto assustadora à parada do progresso nos Estados Unidos. Rocky Point Amusement Park. Os parques de diversões também foram um sinal típico da florescente cultura americana. Parques de férias e temáticos, grandes e pequenos, surgiram nos Estados Unidos para adicionar variedade às famílias trabalhadoras dos States. O parque de diversões Rocky Point foi um dos exemplos mais antigos. Em 1994, os operadores do parque finalmente tiveram que pedir concordata porque o parque não podia mais se sustentar. Desde então, as ruínas têm sido um destino popular, mesmo que a entrada no local seja oficialmente proibida. Ainda hoje, existem referências a alguns dos antigos brinquedos e edifícios que ocuparam os extensos terrenos de Rhode Island. Após vandalismo e incêndios, no entanto, grande parte das antigas estruturas foi destruída.
Hoje, a natureza está retomando a área e, ao mesmo tempo, a cidade vizinha oferece passeios pela área para comemorar este pedaço da história regional. Civel. Civel, no Chile, também é considerado um monumento da história local. Aqui, no entanto, não é tão fácil simplesmente visitar as ruínas da antiga cidade. A cidade mineira fica a uma altitude de 2.000 a 2.500 metros nos Andes e foi construída para abrigar os trabalhadores e suas famílias da mina de cobre local. A maior mina subterrânea de cobre do mundo já existiu aqui, e assim, uma pequena cidade própria no meio das montanhas foi criada, até que foi finalmente abandonada na década de 1960, quando a mina começou a declinar em termos de rendimento. Hoje, a cidade que foi construída sob uma escada à vista foi parcialmente destruída e também renovada para preservá-la como monumento nacional. As visitas guiadas dão a você a oportunidade de ver como os funcionários viviam aqui. Civel se tornou um bom exemplo de cidades fantasmas modernas. Skellig Michael. Ao redor da costa de Kerry, há uma infinidade de pequenas ilhas rochosas, muitas das quais têm seus próprios segredos. No caso de Skellig Michael, que leva o nome do arcanjo, é um antigo mosteiro que pode ser encontrado ao entrar na ilha. Em geral, a ilha rochosa é espetacular e oferece uma vista impressionante até mesmo pela água. Com as duas montanhas gêmeas da ilha, parece quase uma fortaleza e também ter transmitido esse sentimento aos monges. Nos séculos 8 e 11, o antigo mosteiro foi construído na parte posterior das ilhas, que foi temporariamente habitado por até 12 monges. Ao longo dos séculos, eles não apenas construíram suas acomodações aqui, mas também seu próprio cemitério e várias instalações de que precisavam para sobreviver. Desde então, a ilha está deserta e agora abriga sua própria ecologia de plantas e pássaros raros. Portanto, as excursões são só possíveis no verão, e somente com guia, para não perturbar muito o novo ecossistema da ilha. Lord Hadron Collider. O Lord Hadron Collider é agora uma meca para a ciência e o lugar onde muitos dos quebra-cabeças mais primitivos da física são resolvidos. A instalação na Suíça não foi, de forma alguma, a primeira tentativa de tal instalação, como mostra o Super Collider, abandonado no Texas. Depois que 2,2 bilhões de dólares foram investidos na construção e no desenvolvimento da instalação, começaram sérias dificuldades financeiras e o projeto teve que ser abandonado em meados da década de 90. Nesse momento, grande parte das instalações já havia sido construída. Claro que não é fácil entrar nos túneis da usina. Os edifícios ainda estão disponíveis hoje como um memorial para o baixo orçamento da ciência nos Estados Unidos. Ainda hoje, deixar as instalações é considerado uma grande desgraça para o mundo científico dos Estados Unidos. A Bolsa de Valores em Antuérpia. A Bolsa de Valores em Antuérpia sempre foi de grande importância. Não é à toa que a cidade hanseática sempre foi um importante centro comercial europeu. Foi aqui que, finalmente, foi construído o primeiro edifício que, na verdade, se pretendia uma bolsa de valores e não foi simplesmente convertido ou reutilizado para este fim. O primeiro edifício foi construído em 1531 e, portanto, lançou as bases para uma grande variedade de renovações e novos edifícios nos séculos que se seguiram. Eventualmente, seu propósito oficial terminou no século XX e não estava totalmente claro o que fazer com a construção. Após muitos anos de negociações, as salas históricas foram finalmente reconstruídas. Ao longo dos séculos, o edifício foi ampliado e reconstruído várias vezes, e hoje, algumas partes estão abandonadas, enquanto outras são utilizadas como centro de exposições. Witch's Castle. Witch's Castle faz parte de uma das mais antigas lendas do Oregon, nos Estados Unidos. É também o centro de uma trágica história de amor em que um amante abandonado atirou e matou o novo marido de sua amante. Na década de 1930, uma casa de pedra foi finalmente construída na área espaçosa, no meio do parque, que os guardas do parque usavam como uma espécie de balneário e banheiro. Quando a casa finalmente foi vítima de uma tempestade, ela não foi mais reconstruída e caiu em ruínas com o passar dos anos. Hoje, as estruturas de pedra estão cobertas de vegetação e oferecem uma imagem estranha no meio da floresta. As lendas são correspondentemente extensas.
mesmo que a casa tenha sido construída muitas décadas depois da história real. E hoje, a casa realmente parece um pequeno castelo de bruxa no meio da floresta, uma pequena atração própria para os visitantes do parque. Henry River Mill. A cidade ao redor de Henry River Mill foi uma das primeiras cidades planejadas nos Estados Unidos e emergiu como uma cidade têxtil. Um grande trabalho foi feito aqui em conexão com a fábrica durante anos, até que o local finalmente não foi mais necessário e caiu parcialmente em ruínas. Nas décadas seguintes, o mundo cultural das ruínas foi descoberto e teve-se o cuidado de garantir que os edifícios remanescentes fossem preservados. Hoje o local é considerado um exemplo do rápido desenvolvimento industrial nos Estados Unidos e é um dos exemplos das cidades planejadas mais antigas dos Estados Unidos. Claro, este é apenas um trecho de lugares abandonados na Terra que antes eram cheios de vida. Em que outros lugares você consegue pensar com uma história semelhante? Deixe a gente saber aí nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!